Oi, gente. Há um tempo eu tenho sido incomodada a contar essa experiência minha. Tem muita gente que sabe, que conhece, mas tem gente que não conhece. Eu não sei se vai atingir alguém que está precisando, né? Ouvir. Mas não sei nem se eu vou postar esse vídeo, na realidade. Mas vamos lá. Sempre, desde minha infância, eu estava voltando a recordar essa minha infância. Todas as vezes eu brincava com duas bonecas, né? Eu sempre dizia que eu ia ser mãe de gêmeos. Vou ser mãe de gêmeos, vou ser mãe de gêmeos. E minha avó era gêmea, né? Eu perdi minha avó tem pouco tempo, menos de 3 meses. Ela era gêmea. E toda vez eu dizia a ela, vó, eu vou ser mãe de gêmeos, viu? Seus filhos não tiveram filhos gêmeos, seus outros netos mais velhos, mas eu vou ter. E ainda vou dar um pra senhora criar. E todas as vezes eu falava isso, mas... E no ano de 2003, eu engravidei. E minha primeira ultrassonografia estava lá. Quando eu entrei na sala, a médica riu e falou: ali, mãe, tá vendo? 2 sacos gestacional, né? Que fala. Você está grávida de gêmeos. Gente, era um misto de emoção, não sabia, de medo, de insegurança, de felicidade, tudo junto assim. E dizer: meu Deus, como é que eu vou criar 2 meninos, 2 crianças, né? 2 filhos ou filhas. Pronto, fiz aí. Só que essa gravidez minha foi péssima. Eu sentia muita náusea, muito enjoo mesmo, muita dor de cabeça, muita cólica. Foi uma gravidez péssima, né? Então, ficava sempre de repouso, né? Tinha aqueles cuidados, muito remédio. Todas as vezes eu tinha que ir na emergência, né? Eu sentia muitas dores. Como era uma gravidez gemelar, né? Então, a gente ficava meio com medo, né? Daquelas dores. O médico manda, não, tá tudo bem, manda vir para casa. No dia 5 de março de 2004, eu tinha 7 meses, não sei precisamente quantas semanas, mas eu tinha 7 meses de gravidez. Eu senti uma dor e eu quero dizer que esse dia foi um dos piores dias da minha vida. Foi um dia que eu não gosto de lembrar, mas eu precisava vir aqui contar essa experiência, né? Me levaram para uma maternidade aqui de Salvador, é uma maternidade escola. Quando chegou lá, que fez o exame do toque, a bolsa estourou e já me levaram para a sala de parto e muitos estudantes dentro da sala. Eu nunca tinha vivido aquilo, eu me senti, era um terror para mim, porque era tudo assim, meu Deus, vai nascer e agora eles estão muito novos, como é que vai nascer bem? Não sabia o que era que ia acontecer com meus filhos, nem comigo. E aí tive aqueles meninos numa agonia, sabe? O primeiro nasceu, tava já encaixadinho, saiu. Ele era menorzinho porque ele não, como eram 2 placentas, o de cima comia mais, então era um pouquinho maior. E o de baixo, que era o que já estava encaixado, era tão pequenininho, era menorzinho. E nasceu perfeito. Colocaram em cima de mim, aquele menino chorando. E eu nervosa, meu Deus. Acabou a dor. Quando tirou esse menino, acabou a dor. E aí, faz força, mãe, faz força para o outro sair. Não saía, não tinha dor mais. E eu fiquei com as mãos toda ferida de tanto segurar assim no ferro. Eles faz força, e eu não tinha mais força. E aí, teve que ser tirado de ferro, né? Não sei, fósseis, não sei falar direito. Tirou pelos pés. Ele nasceu de pé. Ainda quando tirou, ele ainda estava se alimentando, que eu tinha tomado café. E ele ainda estava se alimentando, tava mastigando. Botou tudo vivinho, lindo. Fui para o leito, né? E aí, pra enfermaria. Isso foi pela manhã, quando foi à noite, uma abençoada chegou e me disse, e perguntou: quem é a mãe dos gêmeos que nasceu de manhã?
A mãe do James que nasceu de manhã. Eu falei, sou eu. Pode ver os meninos, já tá liberada. Ô, gente. Eu saí ali sem rumo, não sabia onde era. Ela pega o elevador, sabe? Fala assim como se a gente fosse. E fui procurando onde é a UTI, onde é que tá. E quando eu bati na porta e falei, é sua mãe dos gêmeos, que nasceu de manhã, pela manhã. Ah, mãe, eu já veio a óbito. Gente, meu mundo caiu naquele momento. Pra mim ali, acabou. Sabe? Quando a gente pensa que acabou, pra gente a vida acabou, tudo acabou, porque eu queria ser mãe de gêmeos. Eu entrei ali com gêmeos, eu não entrei com um só. Eu achava que eu ia levar um, né? Eu não entrei com um só, eu entrei com dois. E eu queria meus filhos. O quarto já estava pronto, já tinha tudo comprado, né? Era um sonho que a gente estava realizando, a família toda feliz, esperando, aguardando aquele momento. E, moral da história, me ajuda daquela forma comigo, eu enlouqueci dentro daquela maternidade. Foi aí que ela veio entender que era uma mãe que queria o seu filho, porque parece que ela falou como se eu fosse, não quisesse, né? Não levei a óbito. Eu acho que nem cachorro deve, nem com cachorro a gente deve fazer assim, sabe por quê? Porque tem muitas mães e pais de pet, né, que nunca ia aceitar ouvir dessa forma. Imagine eu que estava esperando com um sonho, né, os meus filhos. Enlouqueci, fiquei louca. Eu sei que minha família veio. Ela, não liga pra família, não. Deixa que a gente fala amanhã. Oxe, eu fui ligar, foi no mesmo dia. Naquela época era telefone com orelhão, liguei a cobrar. E eu sei que minha família foi. E ela viu que tinha família, que não era cachorro sem dono. Que eu tinha um dono, que meus filhos tinham dono. E que a gente tinha um dono ainda maior, que era aquele de lá de cima, era Jesus Cristo. Passou-se 2 dias, né? Um já tinha ido. E aí ficou o outro, que era o pequenininho, que nasceu primeiro. Que a gente deu o nome de Davi. O primeiro que faleceu primeiro era Samuel. E esse a gente deu o nome de Davi. Eu ficava sempre com ele orando, louvando, pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero meu filho, Deus, e o menino tentando abrir o olho, tentando viver, tentando respirar. E eu dizia que eu queria de qualquer jeito. E teve no período da noite, desse segundo dia, que eu falei, assim, quando eu vi aquele menino tentando viver, e as enfermeiras só me dizendo, mãe, é porque o pulmão dele é muito novo, ele só tá respirando pelos aparelhos. E sabe quando você já sabe que... E eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade do Senhor é soberana e eu queria a vontade soberana, não a permissiva. Porque eu poderia orar dizendo, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, né? Mas eu disse, não, Senhor, seja feita a tua vontade. Nesse meio tempo que eu estava orando, uma enfermeira entrou e falou com a outra, ó, nasceu um bebê de 8 meses e aqui não tem mais lugar. E naquela hora eu falei, ela vai tirar meu filho. Porque era o que tinha menos chance de vida, né? Ela não ia deixar de botar. Isso é errado. Mas naquela hora eu imaginei, isso é na minha mente, viu, gente? Eu não sei se foi isso que aconteceu. Mas na minha mente, naquela hora, quando uma falou com a outra e ficava assim olhando uma para outra, eu disse, vai tirar meu filho para colocar o outro. E fui para o leito, né? No outro dia de manhã, quando eu cheguei naquela UTI para entrar, aí ela, você é a mãe dos gêmeos, é? Sim, pode esperar aqui. Eu já sabia, não deixou eu entrar, me barrou da porta. Ai, gente, que dor. Foi uma dor insuportável. Só quem já passou por isso sabe. Então, você que nunca passou por isso, não critique uma pessoa que diz, poxa, isso já tem 21 anos. Não importa. O luto não tem tempo, gente. O luto não tem tempo. Ah, não, você vai ter o luto só por um mês. Não existe isso, né? Não existe.
as dores, né? Eu sei que eu precisava ser curada, preciso ainda. Durante esses 21 anos, né? Eu tenho pedido ao Senhor sempre, Deus, cura meu coração. Moral da história, entrei naquele hospital grávida de 2, saí sem nenhum. Perdi meu chão, perdi a fé. Não queria ouvir nada de ninguém, não queria que ninguém me dissesse nada, não queria que ninguém me abraçasse, me consolasse. Eu não queria nada que me dissesse para mim estava bom. Não queria viver mais, não queria. Eu tomei, né? Falei assim, eu fui criada na igreja. Eu fazia a tua vontade, o Senhor tomou meus filhos. E me revoltei, gente, porque é normal, porque nós somos carne, né? Aqui, ó, corre sangue. Nós somos carne. E eu me revoltei naquele momento. Para não se alongar tanto, né, desse meu luto, que foi terrível, enlouqueci. Fiquei tomando remédio controlado por um tempo, mas depois eu disse, não quero mais. Eu sempre fui muito consciente, falei, esse negócio vai me deixar presa a ele e eu não quero. E aí, não ia pra igreja, não queria. Passou-se um tempo, ia ter um culto de jovens na igreja. E eu falei, olha, uma pessoa me falou, vamos, que não vai ter muita gente porque é só jovem. E jovem você sabe que é pouco e os idosos, a igreja em si não vai, né? Pleno sábado, eu fui. Quando chegou nessa igreja, quando eu me ajoelhei, tinha 2 moças louvando. Quem é? Não sei. Nunca vi na minha vida. E aí essas mulheres estavam cantando um louvor que diz assim: nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou para você. Esqueça os porquês, também os talvez. Saiba que tudo que aconteceu foi permissão de Deus. Cada lágrima, permissão de Deus. Cada sorriso, permissão de Deus. Cada perda, permissão de Deus. E aí, gente, aquele louvor ia penetrando na minha alma, e eu gritava, e a igreja foi tomada, assim, por um mover do Espírito Santo, e eu sentia, né, Deus me curando, tirando um pouquinho, me curando, tirando um pouquinho daquela dor que eu estava sentindo, porque é complicado. E aí ela falou assim, esses não eram seus, te darei quantos você quiser, mas esses não eram seus. Oh, Jesus! E Deus refrigerou a minha alma. Voltei a congregar e disse assim, agora eu quero ter filho. Eu já tenho tudo, já tinha comprado tudo, minha mãe guardou tudo. Quero ter filho. Dai-me filhos, se não morro. E foi na época realmente desse louvor, dai-me filhos, se não morro. Nesse meio tempo se descobriu pedra na vesícula, tive que fazer a cirurgia, tive que esperar, né? Pra engravidar, que não podia. E não consegui engravidar. Não engravidava de jeito nenhum. E fui até em um show, né, evangélico, que tinha uma cantora chamada Fernanda Brum, que era ela que louvava, cantava esse louvor, dai-me filhos, e eu gritava, Senhor, eu quero, agora eu quero. Comecei a fazer, aí fui fazer um tratamento ginecológico, né, para poder saber, porque eu não estava engravidando. E aí a médica, quando eu levei os resultados, ela passou um monte de exame hormonal. Quando eu levei os resultados, estava lá, você não está ovulando, que eu não estava ovulando, ela me disse. E hoje, como é que pode uma pessoa engravidou de 2 filhos e agora não ovula mais? Isso passaram-se quase 2 anos, viu? Da minha perda, né? Da minha outra gravidez. E aí, como é que pode uma coisa dessa? Moral da história. Ela passou um remédio, que era um remédio caro pra gente naquela época. Aí a gente ainda falou, não, bota no cartão. Eu falei, não. O dono da vida me prometeu, ele me disse que se eu quisesse, quantos eu quisesse, ele ia me dar. Por que eu vou tomar remédio? Eu não vou tomar remédio. Eu creio no dono da vida. Ele que dá a vida, ele que tira. Por que eu vou tomar remédio? Não vou. É promessa. Quando Deus tem uma promessa pra gente, nada, nem ninguém toma essa promessa. Pode passar o tempo que for, né? Pra gente, que a gente que é logo ansioso, que eu quero, cadê minha promessa? Cadê? É na hora dele. E aí eu não fiz, não tomei o remédio.
Passou assim, não vou dizer a vocês precisamente, mas poucas semanas, pouquinha, umas 2 semanas. Eu senti falta que eu não tinha menstruado. Então, quando a gente, né, tá esperando, você fica ligado. Falei, rapaz, eu vou fazer um exame. Olha, vai eu sozinha. E fiz esse exame. Quando peguei o resultado, aí tava assim, descendo, a moça falou, quer que grampeie? Eu pode grampear, não queria abrir. Mas aí na escada eu abri. Quando eu abri, positivo. Quase eu me embolo na escada, meu Deus, que felicidade. O que que acontece? Eu acho, na minha concepção, que tinha dado que eu não estava ovulando porque eu já estava grávida, né? E aí disse que eu não estava ovulando. Tive uma gravidez perfeita, tudo lindo, né? Quando eu liguei para minha mãe, eu tô grávida, ela pegou as coisas que tinha, botou tudo no sol que tinha guardado. Então, tudo lindo na minha gravidez. No dia aí, dia 9 de maio de 2006. Comecei a sentir umas dores um dia antes. Fui pro hospital que o meu plano cobria. Quando chegou lá no hospital, falou, você já está com 5 dias de dilatação. Mas aqui a UTI está interditada. E agora? Mas o quê? Vá pro SUS. Se eu tava pagando um plano justamente para ter um parto mais, né? Porque mais humanizado, porque aquele meu primeiro parto foi terrível. Como é que eu agora vá pro SUS? Não. E aí eu sei que foi uma briga com o plano de saúde, tá? Vá para tal hospital. E fui. Que era um hospital melhor do que o que, né, o meu plano cobria. Era um hospital master. E aí, gente, chegou lá o médico falou, tem que fazer uma ultrassonografia com Doppler. Quando eu vou fazer a ultrassonografia, a mulher, né, a médica lá, não sei, começou a dizer, bebê quer nascer, né? Tinha 35 semanas. Eu dizia, não, doutora, ainda tá muito cedo. Ele é para nascer em junho, no final de junho. Ela é, mãe, mas vai ter que nascer hoje. Quando eu virei as costas, minha mãe perguntou a ela, por que, doutora? Mãe, tem que tirar hoje. Ela já achava que não tinha mais vida no meu filho. Por quê? Ele estava sem oxigênio, né? Acho que hipoxemia, que foi o que deu no resultado, né? Volte rápido pro hospital. Vai lá para o hospital. Chegou lá, o médico fez aquela, não, tem que fazer o parto agora. E fez uma cesariana. E na cesariana, uma agonia, toda hora alguém me perguntando, seu nome, tem alergia a alguma coisa? E não sei o que. Aí eu respondi a primeira, respondi a segunda, na terceira eu falei, eu não quero mais falar não, porque eu falei tudo isso aí agora. E fui tomando aquela agonia, eu falei, Senhor, não aceito passar por isso de novo, Deus. Por que, Senhor? De novo comigo, Pai. Eu vou perder meu filho de novo. Não, Deus, o Senhor não me prometeu isso. E aí eu sei que na hora do parto, aquele silêncio, né? Me disseram assim, veio a pediatra e falou assim, ai mãe, você não vai poder ver o bebê, porque a gente vai levar logo ele pra UTI. Então, a gente vai botar a pulseirinha, me mostrou a pulseirinha nele, mas você não vai ver. Oxe, quando nasceu meu bebê, gritando, chorando, lindo, maravilhoso, o bebê mais lindo que você pode imaginar. E chorando, chorando, chorando. Oh, pra isso, meu Deus! Ninguém acreditava que aquela criança ia nascer viva. A verdade é essa. Oh, pra isso, como ele veio, não sei o que, eu sei que foram limpar o olho daqui a pouco. Aqui, mãe, trouxe meu bebê tão lindo e colocou aqui, ele chorando. E quando eu comecei a falar com ele, ele calou a boca e ficou me ouvindo, cheirando. Coisa linda. Senhor, muito obrigada. E durante o parto, falei uma parte, porque durante o parto que tava cortando, tá? Eu comecei a louvar, porque eu não queria mais responder ninguém. Comecei a louvar ao Senhor e dizia assim, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. E o médico disse, continue louvando, minha filha. E foi uma bênção meu parto. No outro dia, foi à noite, no outro dia, quando eu fui ver o bebê cheio de aparelho. Eu na UTI de novo, com aquela zoadinha, aquilo me acabava. Senhor, eu chorava, não acredito que eu vou vivendo isso de novo dentro de UTI.
Uma médica chegou, aí eu perguntei, doutora, como é que está meu filho? Estamos fazendo o possível e o impossível para ele viver. Senhor, não acredito. Gritava, minha alma gritava, eu não acredito, Senhor. De novo eu tô passando por isso, Deus. Ok. Pela manhã, passei o dia mal. À noite, fui ver meu bebê. Outra equipe médica, né? Uma outra médica veio, perguntei de novo, como é que tá? Seu bebê está ótimo, mãe. Seu bebê está ótimo. Vou tirar esses fios aqui que ele tá se incomodando. E começou a tirar, né, os aparelhos. Seu bebê está ótimo. Ele só vai esperar completar 36 semanas. Porque a gente não pode liberar antes, mas seu bebê está ótimo. Meu filho passou uma semana, né, lá na UTI, não sei como é o nome. Fica as crianças. Mas bem. E hoje, né, 2025, aquele meu bebê lindo é um homem. Está fazendo 19 anos. É uma bênção de Deus na minha vida. É um orgulho para mim. Um menino bem criado, chega em qualquer lugar, sai de qualquer lugar. Trabalhador, estudioso. Está fazendo faculdade, né? Já tem, acho que está no 4º semestre. Responsável. E eu louvo ao Senhor pela vida do meu filho. Tem outro. Quando ele estava fazendo 10 anos, eu tive outro filho. Mas essa história vai ficar para depois. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo é que Deus, ele sabe de tudo. Quando você pensa que é o fim, não é o fim. Porque Deus, ele é fiel, gente. Quando você teme a Deus, quando você entrega nas mãos dele, quando ele sabe de tudo, ele sabe porque levou aqueles dois, né, meus 2 bebês. Ele sabe porque me deu Gabriel, que é o meu bebê arco-íris, né? Que fala, um bebê arco-íris. E ele é uma bênção. Hoje eu tenho 2 filhos, né? E eu louvo ao Senhor por tudo, por tudo. Tudo que tem feito, por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer. Por tudo, Senhor. Muito obrigada. E é isso que eu quero deixar, né, aqui. Não sei se vou postar, não sei como vai ser, mas é isso que eu quero deixar para você. Deus, ele sabe de tudo, gente. Além daquilo que a gente pensa. Você pensa, mas ele sabe além, né? E ele sempre tem o melhor para nós. Viu? Muito obrigada.